Agreste, mais um podcast com Tarcísio Andrade. O comentarista político do Agreste de Pernambuco. Boa tarde a todos que acessam meu podcast, sempre publicado às terças-feiras após o meio-dia na página Pod Agreste no Facebook e compartilhado no YouTube, no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Nesta terça-feira, dia 7 de março de 2023, vamos falar sobre alimentação escolar, que no estado de Pernambuco encontra-se deixando a desejar. Isso já é visto através das críticas, dos comentários dos internautas nas redes sociais. Eu tenho conversado com pais de alunos e verificado que muitas pessoas estão descontentes com o que os filhos deles têm se alimentado nas escolas públicas, municipais e estaduais. Então vamos falar um pouco sobre o que é que compõe a merenda escolar, o que é que fica como pergunta: será que é isso mesmo? Será que essas merendas escolares dos municípios do Agreste de Pernambuco, elas estão dentro dos padrões? Será que não? Será que deixa a desejar? Será que o estado e a unidade federativa, que é o estado de Pernambuco, e os municípios deveriam oferecer uma alimentação melhor? Vamos verificar através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é responsável pela alimentação, pelos recursos destinados pelo governo federal, da União, aos estados e municípios. Então, o PNAE, ele determina que ao menos 30% da necessidade nutricional do aluno seja oferecido ali naquela refeição. Então, por aí já dá para ver que o aluno não vai para a escola fazer uma alimentação completa. De fato, 70% da alimentação daquela criança ainda é dever dos pais, Então, ali na escola é apenas um lanchinho, porque a criança vai ficar um período ali de 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã até 11 horas e precisa nesse intervalo comer alguma coisa para não ficar desnutrido, Mas a grande responsabilidade da alimentação das crianças ainda fica a cargo das famílias e não da escola, que corresponde apenas, como eu já disse, a 30% da necessidade nutricional da criança. Agora, existem algumas diretrizes que vão apontar qual que é a responsabilidade de uma forma mais, vamos dizer assim, numerada em relação às crianças em horário escolar. O PNAE determina, através do mesmo programa, a destinação de recursos para creches de R$1,07 para cada aluno. Então, veja, a alimentação ela tem que ter esse custo mínimo de R$1,07. Então, pensa, se você pegasse esse R$1,07 e fosse no supermercado, o que é que o seu filho iria comer, Então, é isso que os municípios têm que se desdobrar, fazendo com que esse R$1,07 não se transforme apenas em um lanche muito pobre, um lanche apenas um pacote de biscoito, um saco de pipoca, que seria uma alimentação pobre e muitas vezes até nociva à saúde da criança. Então resta isso para as merendeiras, para os municípios se desdobrarem para fazer com que esse R$1,07 na creche se transforme em uma alimentação saudável e razoavelmente nutricional. Como eu já disse, não necessita corresponder ao total da necessidade nutricional, basta preencher aí no mínimo 30% daquilo que a criança precisa se alimentar por dia. Na pré-escola, esse recurso destinado por aluno é de 53 centavos. Nas escolas indígenas e quilombolas é de 60 centavos. No ensino fundamental e médio é de 36 centavos. Por aluno o custo da merenda, o recurso destinado para a merenda, para a refeição daquele aluno por dia na escola. Na educação de jovens e adultos, de 32 centavos é o recurso. No ensino integral é de R$1,07, competindo aí com o mesmo valor destinado para as creches. O programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, aí já consome um pouco mais de recurso da União Federal do país, que é de R$2 por aluno. Alunos que frequentam o atendimento educacional especializado no contraturno é de 53 centavos. Então por aí já dá para ver que se o governo entregasse esse valor em dinheiro na mão de cada aluno, ele não se alimentaria direito, ele não teria uma alimentação que atingisse sequer esses 30% da necessidade nutricional por pessoa, por criança. Então já dá para ver que os municípios têm que fazer milagre, porque os recursos destinados pela União são poucos. Determina-se que 30% dessa necessidade nutricional seja suprida, mas olhando aqui esses valores, não dá para se pensar em comprar um alimento que corresponda a isso, a essa cota mínima de capacidade nutricional. Já deu para ver aí que os municípios têm que se desdobrar. Logicamente que se adquirir produtos de qualidade, como batata, macaxeira, inhame,
inhame, a carne, a salada, ali mesmo no município. Acredito que dá para fazer sim, eu não diria um milagre, mas dá para fazer uma boa economia e atingir aí, chegar perto de atingir essa obrigatoriedade dos 30% da necessidade nutricional do alimento. Daria para chegar perto, se não chegar, mas atinge mais ou menos isso. Além do mais, e isso está também sob lei, determina que compete aos municípios um acréscimo de recurso próprio ao custeio dessa merenda escolar. Então, isso faz com que a população espere que, uma vez o Estado destinando determinada quantidade de recursos e o município acrescentando mais algum, a merenda escolar chegue bem, chegue mais do que o que a gente tem visto aí, que é uma alimentação muito pobre. Mas também não dá para esperar uma alimentação completa, porque isso o Brasil ainda, infelizmente, não tem. A criança vai para a escola, mas ainda não é responsabilidade da escola alimentar essa criança diariamente, semanalmente, de forma integral. Ainda fica a cargo dos pais a alimentação necessária para o suprimento das necessidades nutricionais de seus filhos. É assim que é composta a merenda. Mas, olhando para o passado, para outros períodos do Brasil, nós já tivemos um período em que a criança ia para a escola e ali se alimentava de um pratinho de feijão, um pratinho de arroz, um pouquinho de macarrão, uma carne de boi, uma carne de frango, um molho, uma saladinha. Isso já foi visto. De fato, de qualquer maneira, ultimamente, e principalmente aqui no estado de Pernambuco, tem se notado um empobrecimento agravado da qualidade da merenda escolar para as crianças da escola pública municipal e estadual, infelizmente. Vamos lembrar que o ano que vem, 2024, é ano de eleição. Com certeza as oposições nos municípios, elas irão bater nessa tecla, a questão da alimentação, da merenda escolar, entre outros problemas que os municípios apresentam, e mesmo já tendo explicado que os recursos destinados pela União Federal, pelo Brasil, pelo governo federal, não são tantos, e repassados aí pelos estados, pelas unidades federativas, que são os estados, não são tantos recursos assim. Resta muito jogo de cintura para as prefeituras, aos municípios cortarem aí um dobrado para oferecer alguma alimentação razoável para as crianças. Mesmo sabendo disso, os gestores eles são muito cobrados com relação a isso, de maneira que seria necessário, seria interessante para aqueles que querem continuar na vida pública, para aqueles que querem continuar sua carreira política, estarem cuidando muito bem dessa questão também da merenda, não somente outros tópicos como a questão da segurança, não somente outros tópicos como a questão da infraestrutura, das estradas, da conservação das ruas, mas também na questão social aí, na área da educação, com respeito à alimentação escolar. E assim eu encerro o meu podcast desta terça-feira, convidando vocês a sempre nos ouvir aqui em minha página Pod Agreste, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu deixo sempre um link nos grupos do WhatsApp da região, são mais de 80 grupos, onde eu compartilho um link para chegar até esse meu podcast semanal, onde eu discuto sempre um assunto muito presente, um assunto muito contemporâneo, muito atual, sobre aquilo que é pertinente à nossa vida, ao nosso dia a dia, em defesa dos direitos do cidadão e principalmente neste caso de hoje, defendendo aí os interesses do futuro cidadão, que são nossas crianças que estão na escola, que bem poderia ter uma alimentação melhor, Então, até a próxima terça-feira, um grande abraço a todos, sempre nos prestigiem. Eu tenho uma chave Pix, onde aqueles que se sentirem motivados podem contribuir aí com alguma colaboração, fortalecendo assim a nossa atividade na internet. Um abraço a todos, até o próximo podcast.